Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 7º episódio do nosso Lovecast. E no episódio de hoje trago uma convidada super especial. Mas antes de apresentar a minha convidada, deixem-me dar os recados importantes. Recado número 1. Vocês sabem que este podcast é um podcast interativo. O que isso quer dizer? Que você vai ter a oportunidade de estar aqui comigo e entrevistar os meus convidados. Mas para tal, você precisa preencher a lista de presenças que vai ficar aqui na descrição do vídeo e no meio do vídeo nós vamos deixar a palavra-chave, isto é, no meio ou no fim, você vai colocar essa palavra-chave na lista de presenças e no 11º episódio eu vou pegar um de vocês para vir aqui entrevistar os meus convidados. Recado número 2, agradecer a nossa parceira, a Tráfego Promos, que é uma empresa de prestação de serviços de tráfego pago, anúncios na internet, que presta serviços para empresas como a Escola do Excel, Sulene Cakes, Luane e por aí vai. E também tem patrocinado este projeto e trouxe um brinde especial para a nossa convidada. O seu brinde. Obrigada. Nada. Pode abrir. Eu tô ansiosa já. É que cada episódio é único. Não teremos um 7º episódio. Olha, mostra aqui para esta câmera. Aham. Que lindo. Não teremos um 7º episódio, então faz sentido vou nós. deixar aqui assim. Uhum. Ótimo. Ok, muito bem. Então, Yanina, writer, certo? Certo. Apresente-se. Eu sou Yanina Reiter, eu sou médica neurologista, pós-graduada em psicologia positiva e coaching, sou consultora e palestrante e também sou escritora. Ok, boa. Vamos falar sobre a nossa mente, como é que ela funciona, como é que os traumas... Eu estou muito intrigado, eu quero muito trazer este tema, desde muito queria trazer este tema, inclusive até no primeiro episódio, já tinha marcado com uma psicóloga, só depois não conseguimos. Mas eu queria trazer este tema porque eu acho que é a raiz de... não diria de todos os problemas, mas eu acho que se começarmos por aí conseguimos resolver muitos problemas, que é a questão dos traumas. Vamos começar na infância. Quais são os traumas mais comuns ou frequentes que, prontos, as pessoas têm tido mais? Ok, eu digo que os traumas dependem muito da nossa cultura e como os nossos pais, porque trauma é uma cascata. Se os nossos pais sofreram um trauma, os filhos também vão sofrer trauma. É o mesmo que acontece com os pais narcisistas. Eles provêm de pais ou pai ou mãe narcisista. Então aquilo vai de descendentes, vai de descendência. Só que o que acontece? Tudo depende também do significado que esta criança na infância tem sobre algumas situações que vai tendo ao longo da vida. Por exemplo, se o meu pai é agressivo, consequentemente eu posso levar aquilo como um aprendizado para eu não me tornar igual, ou posso levar aquilo como uma referência para tornar-me igual. Faz sentido. Então, o que normalmente acontece é que estes jovens ou estas crianças não têm onde ter um ótimo significado, uma ótima referência daquilo e carregam aquilo como algo normal. E passam a ter um parceiro e vão tratar da mesma forma como a mãe foi tratada. Exato. Vão tratar da mesma forma como o pai sofreu também. Sim. E aquilo vai virar em cascata. Infelizmente, nas escolas nós não temos esta possibilidade de ensinar o bem e o mal, principalmente na nossa componente cognitiva. Nós percebermos que este determinado comportamento existe, mas não é bom como referência. Por isso vão surgindo friezas afetivas. Por exemplo, nem todos, que cresceram sem pai ou mãe podem ser frios, podem até ser românticos, mas depende muito do significado que este indivíduo foi tendo ao longo da vida. As experiências que foi tendo, a convivência com algumas pessoas que foi transformando aquele conceito em um conceito diferente. Mas o que acontece? Alguns têm frieza afetiva no relacionamento porque têm um vazio que tiveram com os pais. Não crescer com o pai ou com a mãe, sente aquele vazio e não sabe receber e nem dar amor. E no relacionamento o que acontece? É exigência. Eu estou a exigir o parceiro que ele seja romântico. E não tem como ele ser romântico porque ele não aprendeu, não sabe como receber e como dar amor. Mas ele sabe que estou dentro do relacionamento e tenho minhas responsabilidades e tenho que as cumprir. Somente isso.
Uau, e faz muito sentido mesmo, porque às vezes nós cobramos de alguém sem nós sabermos qual é o background dessa pessoa, de que família ela veio. Muitas pessoas não conversam sobre isso, mas falando de frieza no relacionamento, o que seria uma frieza? Quando é que nós consideramos que essa pessoa é fria no relacionamento? Por exemplo, frieza afetiva é dar-me, por exemplo, um determinado presente, eu receber ok, por exemplo. Não vou demonstrar alguma emoção diante daquele presente, por exemplo, daquele teu gesto. Fiquei feliz porque pensaste em mim, mas não vou demonstrar emoção. Então, aí designa-se frieza afetiva. Por isso que eu sempre digo, quando nós conhecemos a linguagem do amor, a linguagem de demonstração de sentimento do nosso parceiro, nós aprendemos a conhecer e a preservar o nosso relacionamento, porque nem todos somos iguais. Sim. Mas o que acontece é que mulher vive de expectativa. Conto de fadas de um relacionamento perfeito. Que o homem tem que ser romântico, tem que todos que vierem até mim, tem que me dar uma rosa, tem que comprar um chocolate, tem que abrir a porta do carro, tem que me dar um beijinho quando chega a casa, tem que escutar música romântica comigo, e se eu chorar de emoção, ir lá limpar as lágrimas e dizer te amo. Mas na vida real não é assim como funciona. Sim. Porque cada indivíduo nasce com alguma ferida emocional, uma personalidade individual que não possibilita que ele demonstre da forma que nós queremos. Por isso que nós somos seres únicos. Então, cada indivíduo tem uma característica única. Então, tem que tirar proveito, dentro da linguagem do amor, o que é bom para este. Se a forma de linguagem do amor é expressar-se, ótimo, vou aproveitar. Ele gosta de dizer te amo, mas pode ter dificuldade de dar presentes, por exemplo. Sim. Então, eu tenho que estimular e ver se ele vai aceitar. Senão, não é a praia dele. Não vamos insistir. Por quê? Porque depois não vamos sofrer. Exato. Quem dera meu marido ser igual igual a teu amigo, igual ao teu marido, por exemplo. Ele te oferece rosas. E são pessoas diferentes. É uma linguagem diferente para cada um. Exatamente. Aproveite das qualidades que ele pode dar-te. Tem muitas qualidades que nós, normalmente a mente feminina, vai pela expectativa e não pela realidade. Sim. Por isso que nós geramos mais depressão no relacionamento comparativamente ao homem. Porque o homem, eu sempre digo, ele sabe quais são os defeitos que a mulher tem e ele entra e diz, olha, eu aguento, eu vou me adaptar. A mulher já não. Entramos no relacionamento sem olhar os defeitos. Se nós vamos conseguir lidar com aquele defeito, nós olhamos pela expectativa de mudança. Ele vai mudar. Ele não vai mudar. Ele é como é. E nós não olhamos como a pessoa está-nos a demonstrar aquele determinado sentimento. A forma como o outro é. Quando entra no relacionamento, ele mudou. Mas ele já deu sinais que nós deixamos passar. Porque a nossa expectativa no relacionamento é casar, ter filhos e ser um casal feliz. Mas esta pessoa não é uma pessoa perfeita, igual a qualquer um. Então, se nós não lidarmos com isto, nós vamos acabar nos gerando doença ou gerando doença ao outro. Sim. Por quê? Porque está fora daquilo que é a expectativa e nós vamos ser extremamente exigentes com o outro. Exatamente. De uma forma resumida, na linguagem do amor imaginemos que o nosso parceiro está a entrar a casa. Há quem, por exemplo, gosta de abraçar. Que é o toque, a expressão física que ele tem. Sim. E tem outros que simplesmente é demonstração de sentimentos. Chegou, trouxe, por exemplo, as compras, é uma forma de mostrar interesse, comprou alguma coisa especial para a pessoa, mas não consegue expressar-se, dizer, olha, isto eu comprei para ti pensando em ti, mas nós temos a habilidade de perceber se comprou perfume para mim é porque pensou em mim, mas nós queremos que ele expresse, diga, eu comprei para ti, eu pensei em ti. E é isso que acontece. Como não disse, então não é para mim. Não é para mim, Então nós vamos estragar este elo. Ele veio com aquela vontade, mas não tem esta capacidade de se expressar. É o mesmo que alguém que tem a habilidade durante o dia de mandar mensagem. Há quem
sente-se à vontade e é feliz assim, a sua personalidade também permite. Mas há quem fica preocupado necessariamente não como está, mas como a família está. Foste buscar a criança à escola, tem almoço em casa, tem credileque. Não, mas você perguntou tudo isso, não perguntou sobre como eu estou. Ok, tem várias formas de poder chegar até aí. E quando nós cortamos a barreira de comunicação e que nós não percebemos como o outro é, nós vamos exigir-nos demais e exigir o outro demais. E na questão de linguagem do amor, eu digo, apesar de existirem 5, existem muito mais, porque cada indivíduo é um indivíduo. Exatamente. O simples fato de olharmos nos olhos e mostrar alguma expressão de carinho é uma linguagem de amor. O simples fato, por exemplo, de estarmos a assistir um filme, tocar a minha mão e querer que eu esteja ali junto, é uma forma de expressar o sentimento que tem. Sim. Mas nós somos muito exigentes e sofremos com essa exigência, porque nós queremos que o outro seja como a expectativa que nós temos de nós mesmos. E normalmente o que acontece? Eu exijo demais ao outro e eu não faço aquilo que eu deveria fazer dentro da exigência. Por exemplo, eu quero que me dês presente. Por que eu não posso comprar presente e dar? Talvez o sentimento dele pode ser diferente e perceber que, olha, o sentimento de receber, por exemplo, na frieza afetiva, receber um presente é este. E tu vais ensinar a ele como é que funciona. Se não funcionar, não fique estressado. Sim. É assim. Não tem problema. O que mais gosta? Talvez sente-se feliz em estar num outro local. Vamos viajar. Gosta de viajar. Sente-se feliz ao viajar. Faz-me feliz ao viajar. Então, vou aproveitar esta oportunidade ou este local para poder estar juntos. Sim. E para podermos ser felizes naquele local. Mas nós acabamos nos confinando no pensamento de já que ele é assim, vamos morrer assim. E esperamos que o resultado seja diferente dentro do relacionamento. E não é possível que isso aconteça. Nós devemos nutrir, regar todos os dias e conhecer. Sim. Eu sempre digo, há casais há mais de 10 anos que não se conhecem. Sem dúvidas. Na terapia de casal que eu tenho feito, aparecem casais assim, que têm brigas já de muitos anos. Às vezes briga de um mês que não se fala, um mês com muita tristeza, muita mágoa. O único problema é a comunicação. E como é que resolves esta situação? É muito simples. Primeiro, perceber qual foi o motivo desta situação. Eu sempre começo com a mulher, porque a mulher fala mais. Nós mulheres, nós temos a tendência de ter razão, né? O homem é mais a escuta. E depois o homem. E quando vamos perceber, é algo tão banal que só na comunicação, porque às vezes o que acontece no homem? Tem a percepção que a mulher percebe. Não, isto é tão óbvio, acho que ela já percebeu, mas a mulher começa a criar conexões e no meio daquelas conexões pode gerar sentimentos e emoções que podem gerar consequentemente uma ansiedade ou depressão. Exato. Imagina só, recebeste uma chamada, normalmente quando recebes a chamada estás ao meu lado e atendes. Sentiste a necessidade de sair para ir para o quarto e atender a chamada. E pergunto, quem foi a pessoa que te ligou ao ponto de sair da sala? Não, é porque o televisor estava... Não, tu sempre falaste aqui mesmo com o volume alto do televisor. É motivo de preocupação. Mas quando é que surge já o problema? É porque não foste claro ao explicar. Não, eu já disse que é isto. Então deixaste um espaço vazio. O que gera problema no relacionamento? Insegurança. Sim. Quando uma mulher está segura, não se torna chata. Essa é polêmica. Mulher insegura é chata porque tem alguma coisa que lhe incomoda. Antes de tirar a pulga atrás da orelha, vai tornar-se chata. E como é que nós matamos essa insegurança, por exemplo? Conhecendo a parceira. Se por exemplo, nós somos um casal e sabes que eu tenho uma paranoia
terrível com o telemóvel, por exemplo, algum comportamento ao telemóvel, tu tens que evitar esse comportamento, ou ser claro, olha, estou a falar com o meu colega isto, porque isto, e compartilhar. Porque não, hoje tivemos uma reunião, porque isto, eu estou dentro do assunto, não tenho motivo de criar algum problema. Mas a partir do momento que deixas um espaço ou um vazio para eu criar conexões, para pensar várias coisas, vai me gerar insegurança. E todo o teu movimento que me gerar alguma dúvida, vou conectar com a situação anterior. Exatamente. Ele hoje não jantou porque jantou fora. Talvez teve um jantar de negócios. Sim. Mas se não me comunicou, então já começo a pensar aquela chamada que teve aquele dia. Mas associado a isto, tem amante. Okay. Pronto, acabou. Às vezes, né? Às vezes não é. Por isso que a comunicação é muito importante. Okay. E conhecer um ao outro. Se eu conheço que o meu parceiro, por exemplo, quando vem e não me dá um beijo, eu sei que aconteceu alguma coisa, ou ele precisa de ajuda, ou o negócio não correu bem. A tendência não é eu chegar lá e começar logo, olha, acabou de leque, tens que pagar água, liguei e não atendeste, combustível, não vou te dar mais problemas, porque eu já te conheço. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tornar a nossa casa um local de paz. Okay. Sentir-te seguro, ao ponto de conseguires te abrir. Se eu colocar-te num ambiente de insegurança, consequentemente, tu não vais te abrir. Não aconteceu nada, estou cansado. Por quê? Porque o ambiente não está propício para tu te abrires, para tu mostrares aquilo que te intriga. Sim. Falou... Queria terminar? Não, tranquilo. Ok. Falou de celular. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que todo mundo quer saber sobre celular. Deve-se partilhar a senha, por exemplo, do celular com o parceiro? É realmente polêmico. Olha, que durante o curso tive dois professores, em que um justificava que sim e outro justificava que não. Então, no meio das duas, eu criei a minha concepção. Depende da forma como cada casal decide organizar a sua vida e o respeito de ambos. Por exemplo, eu posso não trair, ter a minha senha, ter o telemóvel ali, mas eu continuo a respeitar. Mas também, ao mesmo tempo, posso deixar a senha e ir tranquilo. Mas tudo começa no namoro. Okay. Se no namoro eu sei que meu parceiro sempre teve senha, eu tenho senha, e vamos casar, tem que deixar as senhas abertas, significa que nós não fomos claros o suficiente no namoro. Então estás a criar uma exigência que tu não falaste antes. É o pré-casamento. Como é que tu tens que te preparar e avaliar qual vai ser o comportamento do outro diante de uma determinada situação. Isso é que é namoro. Sim. E nós queremos testar esse comportamento no casamento. Não pode. Experimenta, diz, olha, que tal agora ninguém coloca a senha, deixamos o telemóvel. Estamos no namoro. E vais testar o comportamento do outro diante daquela situação. Sim. É normal para o outro? Ótimo. Não é normal? Como é que eu devo agir? Como é que nós devemos interagir ao ponto de manter o respeito e também, ao mesmo tempo, não nos deixar levar com o telemóvel ao ponto de nos criar separação? Sim. São regras que os dois devem comprometer-se antes. Ok. Porque depois tudo parece estranho. Sim, sim. Olha, eu agora estou a ver que tu tens ali senha, não sei, mas sempre teve aquela senha. Não, é que mudaste. Antes era isto, agora é isto. Agora é outra. E isso cria, tipo, chamamos de, vamos talvez estaria a mudar um pouco do assunto, que é para falar de relacionamentos tóxicos. Então, que tipo de comportamentos nos levam a ter um relacionamento tóxico? Ou quando é que consideramos que este comportamento é tóxico, por exemplo? Querer mexer no celular, por exemplo. Eu digo assim, um relacionamento tóxico é quando tu estás num lugar que tu realmente sentes que aquele lugar não é teu. Por quê? Porque a atitude do outro vai te deixar triste, magoada, deprimida e sentir que falta alguma coisa. Quando nós estamos num lugar onde sentimos que falta alguma coisa, ou temos que exigir demais ao outro para nos dar o que é de direito, esse relacionamento é tóxico. Okay. Porque tudo tem que ser
espontâneo, tudo tem que ser natural. Nós devemos nos sentir livres e à vontade dentro do relacionamento. Agora, mexer no telemóvel, não mexer no telemóvel, eu acho que é o de menos dentro de um relacionamento, mas nós tornamos um problema grave. Sim. Tem mais coisas importantes no relacionamento para nós darmos atenção. Conhecer o outro, volta a repisar, conhecer o outro. Okay. Quando eu conheço o outro, eu tenho domínio do outro ao ponto de saber, isto aqui magoa, ele não gosta. Isto aqui a magoa, ela não gosta. Como é que eu posso fazer para não a magoar? Estou a evitar que haja um relacionamento tóxico, que aquela mágoa lhe gere doença. Sim. E quais são os assuntos pertinentes que devem ser abordados logo no início? Logo no início, primeiro... Quando falamos de conhecer o outro, nesse contexto, mais ou menos. Os planos futuros. Às vezes, por exemplo, eu recebo casais que casaram-se, mas ela não sabia que ele não queria ter filhos, por exemplo. Okay. Disse, olha, eu tenho planos de ter filhos daqui a 2 anos. E ela tem um plano de ter filhos logo após o casamento. Começou a gerar ansiedade e separação, porque os dois não conversaram. Okay. Assunto financeiro, por exemplo. No casal não se conversa. Quem vai prover? Os dois. Vamos trabalhar, que a responsabilidade vai ser deste e daquele. Depois do casamento, o que é que acontece? Não, é que eu pago tudo, por exemplo. Ou não, tu não me ajudas. Porque os dois não conversaram, esta componente financeira. Como é que vai ser? Um recebe mais que o outro, mas dentro do casamento pode não se notar que um recebe mais do que o outro, porque há uma boa organização em termos financeiros, de modo que haja esta equiparidade. Sim. Mas depende muito do programa do casal. Como é que o casal pretende dar seguimento nesta componente financeira? Por isso que muitas vezes, por exemplo, eu sou médica e caso-me, por exemplo, com um pintor. Não posso porque ela é médica, acho que recebe mais, não sei o quê. Mas dentro de casa, ele é um homem, eu sou a mulher. E nós dois, nós podemos organizar de modo que não se perceba que um recebe mais do que o outro. Porque o objetivo não é mostrar quem é superior dentro de casa. Dentro de casa é para mostrar que nós somos um parceiro. Nós somos parceiros, nós somos um só e nós temos propósito de vida semelhante. Nós queremos caminhar juntos. E quando isto acontece, faz com que já haja esse desequilíbrio e desentendimento dentro do relacionamento. Falei de filhos, falei da parte financeira e também conhecer família. Sim. Não, é que a família é assim, mas quando nós casarmos vão me habituar. Cuidado. Vão habituar. Tens que conhecer e saber realmente se estás preparado para entrar. Há quem entra num relacionamento e fica 10 anos e a família não aceita. Será que estás preparado para lidar com esta falta de aceitação dentro da família? Como é que é o teu emocional diante disto? Porque tem alguns que, por exemplo, que têm dificuldade, por exemplo, de gerar filho. Porque ela está extremamente ansiosa, porque não é aceita no relacionamento. Começa a pensar, vou gerar um filho, depois nem a minha sogra vem me ver, nem o meu sogro vem me ver. Então isso gera uma cascata de sofrimento dentro do relacionamento. E outro aspecto importante é nós avaliarmos como é que cada um dos parceiros lida com a família. Porque se trata mal a família, vai te tratar mal. Seja a mulher, destrata a mãe, destrata o pai. Meu cidadão, meu irmão, consideras que vai te tratar bem? Se quem lhe colocou ao mundo, quem lhe gerou, tem este mau tratamento, consequentemente são sinais que nós deixamos passar. Ela vai mudar comigo. Ou ela é assim. Porque aconteceu alguma coisa na família, por isso que se comporta assim. É o momento do namoro tentar perceber o que é que aconteceu e como é que ela é. O mesmo com o homem. Maltrata a mãe, não ajuda a mãe, tem melhores condições, a mãe tem péssimas condições. Considere que já são sinais de narcisismo a caminho e não vais conseguir mudar.
Ok, agora fiquei curioso. Narcisismo. Quando é que nós consideramos que essa pessoa é narcisista ou quais são os comportamentos do narcisista? Ok? Esse é um deles. O narcisista é egoísta. Ok. Ou seja, eu penso mais em mim e nos meus propósitos. O outro só é importante quando tem alguma importância para mim. Por exemplo, no relacionamento, por exemplo, no namoro, o narcisista sempre escolhe alguém com comportamento ou personalidade dependente. Mulher carente. Mulher carente, quer formar família, vê que a idade está a passar, precisa ter filho. Então o narcisista pega aquilo, porque o narcisista nesta fase é o Bryan Adams, sei lá, o tal, né? O Neymar. O bonitão que vai fazer tudo bonito. Por quê? Porque quer pegar a sua presa. Ok. Então, até ele conseguir, ele é o tal, o mais querido da família. Até em 2 meses casam-se. Mas quando ele consegue, o objetivo dele qual é? Ok, já consegui, agora é ter filhos e manter a minha família. Mais nada. Se estás doente, se tens alguma outra preocupação, não interessa. Porque a minha prioridade era aquela, casar. Okay. Daqui para frente, acabou. A minha responsabilidade é prover alimento em casa, comprar energia, isto e aquilo, e acabou. E no relacionamento narcisista, o que é que acontece? É que o narcisista sempre tem a tendência, por exemplo, de gerar doença ao parceiro. Porque a parceira vai ficar deprimida. Sim. Porque já não vai sentir aquele amor. E são aqueles casais, por exemplo, que depois dizem: olha, tu mudaste, tu eras muito romântico, tu não eras assim. Ele sempre foi assim. E por isso é muito difícil distinguir o narcisista na fase do namoro. Porque ele é o tal. Um dos convidados disse que no namoro nós somos atores, somos todos atores no namoro. Só depois do casamento é que as pessoas começam realmente a se conhecer. Por isso existem esses sinais indiretos de nós vermos como é que ele trata. Eu mesmo, por exemplo, que pessoas separadas, temos que tentar perceber por que se separou. O que aconteceu na separação. Talvez tu estás a carregar um narcisista ou uma narcisista para a tua casa. Alguém que uma outra pessoa teve a coragem de deixar porque estava a gerar-lhe doença. Sim. E tu carregas para a tua casa sem buscar. Não, é porque o outro é culpado. E depois quero mostrar ao outro que eu consegui uma mulher incrível. Eu consegui um homem incrível. E não esquecemos de grandes detalhes. O que é que aconteceu? Exatamente. Quem é realmente esta pessoa? Como é que ela lida, por exemplo, no trabalho, com os colegas? Como é que trata os colegas? Como é que ele trata mesmo a rua? Por exemplo, nós deixamos o carro estacionado. Como é que ele lida com aquelas pessoas, por exemplo, que vêm ali e controlam o teu carro? Sim. São sinais indiretos. Não é porque ele estava nervoso, ele é assim. Não inventa outra personalidade, outro comportamento. Ele é assim e vai continuar sendo assim. As pessoas mudam? Eu sempre digo que depende do tipo de mudança que a gente espera. Caráter é caráter. A mudança é individualizada. Depende de nós mesmos, não do outro. Podes ter a vontade de querer mudar, mas eu só mudo se eu realmente tiver vontade de mudar. Então ninguém muda outro? Ninguém muda outro. Nós mudamos porque decidimos mudar. Mas no relacionamento é diferente. Ele vai mudar porque está comigo. Ele era mulherengo, vai mudar porque está comigo. Este mulherengo é uma característica individual dele ou foi por causa de uma situação? Sim. E qual é a expectativa que tens em relação a isso? Depende do significado que a gente dá a cada uma das coisas. Porque depois nós nos geramos culpa. Porque eu tive esse relacionamento? Porque que eu fiz essa escolha? Porque nós deixamos passar sinais importantes no relacionamento. Agora, falando desse aspecto de ser mulherengo, por exemplo, assim como para a mulher também que fica com vários homens, que tipo de sentimento a pessoa está a tentar nutrir ou expressar, ou o que a pessoa está a tentar de facto demonstrar quando fica com várias parceiras ou vários parceiros? Tem duas explicações. Uma, por exemplo, o narcisista atrai muito. Por quê? Porque ele vai em busca de alguma coisa que
que ele não sabe o que é. Ok. Porque ele gosta de presas. Então sempre vai procurar uma presa para voltar àquele ciclo normal. E depois voltar também a dominar. Assim sucessivamente. Por quê? Porque ele não tem sentimento como nós esperamos que ele tenha. Então para ele é conquistar, ter algum relacionamento e acabou. Agora, eu digo que relacionamento depende da visão que nós temos e do propósito que nós temos. Se eu sei que o meu objetivo é construir uma família, eu não vou ter vários relacionamentos sem que eu tenha um propósito. Agora, tentei vários relacionamentos no qual eu tinha o propósito de dar certo e não deu certo, não tem nenhum problema, porque a pessoa está em busca do seu sonho. Sim. Agora, o que muitas vezes acontece é que muitas vezes nós não sabemos o que nós queremos. Nós queremos ter alguém ao nosso lado. Sim. Nós, às vezes, somos muito nutridos de carência. Sim. E a carência faz-nos ter escolhas erradas. Por quê? Porque nós não vamos raciocinar. Nós queremos só ocupar um vazio que nós temos. E qualquer pessoa que se aproximar, essa é a pessoa certa. Porque nós temos um vazio. Sim. Então qualquer um pode ocupar. E nisto tudo, nós vamos criar expectativa numa pessoa errada. Sim. Tem uma pessoa que vai fechar o vazio e eu quero que este se torne o meu galã. O homem dos meus sonhos. O país das maravilhas. Entretanto, o que vai acontecer é que peguei uma pessoa errada para colocar num local que eu considero certo. Ok. E aí vou ter um resultado frustrado. Sim. Porque aquela pessoa não está preparada e nem pensou na possibilidade de estar naquele lugar. Então, esta é uma realidade que muitas vezes já acontece. Sem dúvida. Estou num namoro e eu já penso em casar. Nunca conversei com a pessoa sobre casamento. Casamento, sim. E na atualidade, diferentemente dos anos atrás, nós pensávamos muito em casamento. Namorou, casou. Agora, os homens, tanto como mulheres, têm uma ideia diferente. Ok, eu vou estudar, vou namorar, vou pensar na possibilidade de me casar. Sim. Mas algumas pessoas já vão com a expectativa, se ele já é formado, já trabalha, então quer casar. Quer casar. Então é automático. Mas na cabeça daquela pessoa quer construir uma casa. Então não pode ter alguma situação ao meio que atrapalhe este seu propósito. Sim. Por isso que é importante conversar, perceber, para alinhar os propósitos, para depois nós não nos sentirmos culpados ou culpar o outro por nós estarmos num lugar que realmente nunca foi nosso. Nunca foi nosso, sim. É isso. E quando uma pessoa é muito amorosa, tipo no início da relação, é um sinal de alerta? De que lado? Dos dois. por exemplo, se o narcisista ele faz de tudo para dominar, é uma pessoa tipo amorosa, quer te conquistar e depois começa a trair. Então, até que ponto nós temos que controlar esse nosso, vamos lá, temos que controlar esse amor que a pessoa nos transmite? Por isso que eu disse, o narcisista não tem limite. Vai fazer aquilo que realmente a pessoa quer. Então, é um sinal de alerta quando uma pessoa demonstra muito amor. Sabe que esta pessoa é romântica. Sabe que rosa vai alegrar o seu dia. Sabe, se eu mando doces ou chocolate, vai alegrar o seu dia. Conhece a pessoa com quem vai se envolver. Então vai fazendo as coisas boas. Por isso que é muito importante nós tentamos buscar, porque não existe ninguém perfeito. Sim. Então, qual é a imperfeição desta pessoa? Ok, tem isto e isto. Será que eu estou preparado? Quando não tiver esta parte amorosa, como é que eu vou conviver com esta pessoa? Porque dentro do relacionamento não é uma maravilha sempre. Sim. Tem períodos que as pessoas estão estressadas, têm propósitos frustrados, têm situações frustradas, então não vai conseguir ser romântico o tempo todo. Sim. E quando não tiver esta parte amorosa, eu hei de conseguir conviver com este indivíduo. Faz sentido. E muitas vezes o que é? Não hei de conseguir conviver com este indivíduo, por quê? Porque nem ele dá-se bem com a família. Então não tenho onde, quando eu tiver um problema, ir me apegar. Então eu tenho que ir para a minha família.
Então, são situações que nós não levamos em conta. Sim. E são extremamente importantes. Ok. E quando nós não levamos isto em conta, nós vamos adoecer. Eu digo-te com muita franqueza, 90% dos meus doentes na consulta de neurologia têm ansiedade e depressão por relacionamentos. Uau. Que é muito mais grave. Vem com dor de cabeça, vem com insônia. Relacionamentos como grandes problemas. Ok. Mas os problemas onde é que surgem? Comunicação. É incrível como todos os convidados que já passaram por aqui falam muito dessa componente de comunicação. Todos, absolutamente todos. Porque comunicação nós colocamos como se fosse está a invadir a minha privacidade. Não. Eu estou a prever e organizar e evitar que haja uma situação que não aconteceu que perturbe o meu relacionamento. É uma visão diferente sobre a comunicação. Eu sei que esta pessoa fica extremamente preocupada comigo. Então, para evitar este comportamento, eu vou informar onde eu vou. Sim. Olha, estou no podcast. Se ligares, meu telefone está no silêncio. Imagina se eu não faço isso. Eu já conheço o comportamento. Quando eu for a mensagem, hei de encontrar 10 chamadas, uma mensagem e depois uma outra dizendo, olha, eu acho melhor a gente se separar. Porque o nosso relacionamento já não está a dar, estás a viver a tua vida, eu vejo que estamos em caminhos diferentes. Percebes a percepção disto? E para eu poder voltar atrás desta situação é mais complicado. Sim. Porque tens que dar explicações, tem que até mostrar provas, tirar uma foto no podcast mostrando o horário, mas é verdade. Para poder confrontar. Mas são situações que nós podemos evitar comunicando. Exato. Olha, vou me atrasar a casa, estou no tráfico, o pneu do carro teve algum problema. Pronto, acabou. Ok, vou ficar à tua espera, espero que corra tudo bem, me atualize se tiver alguma situação. Evita a ansiedade do outro. Porque eu já sei que meu parceiro é ansioso, meu parceiro é extremamente cuidadoso. Mas, ao contrário de nós, o que acontece? É que a gente sabe, diz, não, é muito chata, pensa o que quiser. E vamos gerando uma cascata de problemas pequenos. Sim. Porque vamos criando conexões até chegar a um ponto de explodir. E terminamos um relacionamento que tinha tudo para dar certo. Para dar certo, E as pessoas devem ficar com pessoas semelhantes ou opostas? Tem aquela frase, os opostos atraem-se, mas olhando por essa questão psíquica mesmo das pessoas, é ideal ou tem alguma explicação as pessoas ficarem com pessoas semelhantes ou com pessoas opostas? Seguirmos a lei da física, vamos ter alguns problemas. Ok. Se seguirmos... Ou quais são os benefícios de ficar com pessoas semelhantes e ficar com pessoas opostas? Eu sempre digo, sempre vamos ficar com pessoas semelhantes e opostas, mas de que depende? Depende do propósito. Ok. Eu posso ficar com uma pessoa que as pessoas vão dizer, olha, não tem nada a ver. Ok. Mas acontece, não tem nada a ver. O que ela viu ali? São totalmente opostos, mas eu sou feliz. Mas tem alguém que vai dizer, olha, aqui os dois combinam. Mas nós também estamos aliados ao mesmo propósito. Porque se nós nos guiarmos nas definições, nós vamos procurar o que não existe. Ok. E vamos nos sentir frustrados, passar o tempo e ficar ainda mais frustrados e culpados por não encontrar aquele desenho que nós fizemos. Que está dentro da nossa imaginação. Procura alguém que vá de acordo, que alinhe os propósitos. Ok. Porque quando alguma coisa não der certo, tem a mim do lado para ajudar. Se alguma coisa não der certo ao lado dele, mesma coisa. Por quê? Porque esta questão de energias depende muito da forma como cada um vê a vida. Sim. Se o meu propósito, por exemplo, é ser presidente da República, por exemplo, e o sonho dele é ser empresário, ótimo, vamos alinhar. Como é que nós podemos os dois beneficiarmos destes propósitos? Um vai fazer isto, outro vai fazer aquilo, mas estamos a caminhar juntos. Sim. Mas normalmente o oposto que te referiste agora é oposto nos propósitos também. Ok. Somos diferentes e também desalinhamos completamente os nossos propósitos. Ok. Não, eu quero estudar.
Tá bem, então eu não quero estudar, eu só quero ser empresário. Ok. Depois termina de estudar, diz, olha, eu agora sou licenciado ou licenciada, tu não estudaste. Mas é isso que acontece. Ok. Mas eu tenho um pouco mais de conhecimento que tu, porque os dois não alinharam e já começa luta entre os dois, mostrar quem tem mais poder, quem tem mais certificados, quem tem mais diplomas. Então já deixa de ser um relacionamento. Ok. Interessante. Boa. Gostei. Então, não vão pelos... se é oposto ou se é semelhante ou não, vão mesmo pelo propósito. Quais são os problemas mais comuns que tens enfrentado ou que tens abordado dentro das suas consultas? Consultoria ou consulta de neurologia? Consulta de neurologia. Consulta de neurologia é insônia, dor de cabeça e transtorno do sono. Okay. Não, espera, desculpa. Dor de cabeça, transtorno do sono, epilepsia, AVC, mas mais dor de cabeça e insônia. E tudo isso, e dor de cabeça e insônia causado por relacionamento. Agora, nesses dois casos, a maior parte deles tem associado a ansiedade e depressão. E eu sou obrigada a tentar perceber como é que é a vida social desta pessoa. Ok. Eu aprendi isso com a vida. E eu fui estudando um pouco mais. Por que as pessoas voltavam sempre com dor de cabeça à minha consulta? Se eu já dei a medicação. Yeah. Semana seguinte, olha, volta daqui a um mês. Semana seguinte estava na consulta, mas se eu já dei a medicação, por que é que tem que voltar? E comecei a perceber, olha, tem que conversar com a pessoa. Ok. O que se passa? Não, doutor, é porque meu marido me traiu, eu não consigo apanhar sono. Okay. Sempre que eu viro para o lado, olho para a cara dele, doutora, não tem como eu apanhar sono. Nenhum medicamento funciona. Então, este é um problema base. Nenhum medicamento irá funcionar realmente se tu tens uma situação ali que vai desencadear a dor de cabeça, a dificuldade para dormir. Okay. E fui percebendo ainda mais profundo ainda. Relacionamentos tóxicos, violência sexual, violência física, violência psicológica na consulta. Mas só vieram com dor de cabeça. É a ponta do iceberg. Exatamente, mas nós nunca associamos nossos problemas físicos com o nosso problema pessoal. Por quê? A forma como eu estou a conseguir controlar. Eu consigo lidar, já estou habituada a sofrer. A maior parte deles dizem isso. Doutor, assim como está, já estou há muitos anos, não sei o quê. Meu marido não me procura, é normal. Mas, quando vai à cama, fica a pensar, olha, ele não tem relação sexual comigo, provavelmente tem uma outra. Fora, sim. Mas, na verdade, o que acontece? Ele tem disfunção sexual. Ok. Mas ele, por ser um homem, existe essa outra parte. O homem é criado para ser o alfa, entre aspas. Sim. Então é proibido chorar. Já começamos mal. O homem não chora. Então nós vamos gerando o que? Sofrimento em silêncio. Tem disfunção, um homem não vai chegar a um amigo e dizer, olha, eu em casa não estou a funcionar, porque é uma vergonha. Sim. Porque o homem já cresce orientado que ele tem algumas responsabilidades, algumas coisas que podem lhe gerar vergonha dentro da sociedade. Sim. Então não irá dizer. Eu fui percebendo isso. Eu só chama teu marido. Ok. O marido chega e diz, doutora, eu não estou a funcionar, não sei porquê. Ok. Tinha uma doença que ele não sabia. Tinha uma disfunção sexual e ele a pensar que estava a trair. Ok. Aí depois entramos na comunicação. Mas que muitas vezes é muito difícil. Sim, sem dúvida. Pela forma ríspida com que nós criamos os homens. Sim. Nós já criamos com alguma dificuldade de comunicação. Por seres homem não podes fazer isso. Por seres homem não podes lavar a louça. Por seres homem não podes isto. Então depende de cada cultura e a forma como nós vamos criando. Mas tenho a máxima certeza, no nosso país nós entramos no ranking de suicídio. Okay. Na África nós estamos no topo. Okay. E a maior parte são homens. Sério? Uau, esse dado é novo. A maior parte são homens. Por quê? Sofrem. Vocês sofrem em silêncio. Eu acho que não é mentira.
Alguma vez foste para tua mãe na idade que tens e começar a chorar em frente dela e dizer, mãe, olha, terminou o relacionamento, eu amava muito ela. Não. Vai sempre arranjar um espaço isolado para poder colocar as tuas lágrimas, a tua tristeza. E um dos locais onde muitos jovens agora vão é álcool e droga. Sim. Para fechar aquele vazio, para tentar suprir aquela necessidade de poder se libertar. Porque não consegue. Por isso é chamada de atenção para os pais. Não sejam muito rígidos. Mostrem a vida como é aos vossos filhos. Sim. Ser gentil não significa ser menos homem. Lavar a louça não significa ser menos homem. Ajudar a mamãe nisto e naquilo não será menos homem. Isso não lhe impossibilita de não alcançar o que eles desejam. Sim. Porque se nós formos muito ríspidos, nós vamos tornar uma juventude com doenças, uma juventude difícil de lidar, e os pais também não conseguirão lidar. Ok. Narcisismo nas escolas. Por exemplo, o meu filho bate na outra criança. Estás a mostrar que és homem. É um narcisista que eu estou a formar. Porque ele vai aprender que aquilo é algo positivo. Ok. Fazer bullying na escola. Nós estamos a crescer, a colocar uma juventude narcisista a caminho. Qual é a geração que a gente espera? Nós devemos ser os primeiros como educadores. Dizer, olha, bater não é certo, conversa. Sim. A criança aprende a comunicar-se. Chega no relacionamento, já sabe que a comunicação é importante. Boa. Vamos falar um pouco de traição. Parece que temos problemas com esse assunto. Ai, meu Deus. Primeiro, traição não é normal. Eu digo, traição não é questão de... porque este nasceu, por exemplo, com algum defeito, porque é uma escolha. Nós escolhemos tomar a determinada decisão de o fazer. Porque nós também podemos decidir não o fazer. Traição é uma escolha. Nós escolhemos. Veja só o processo de uma traição. Eu tenho ainda a possibilidade de recuar. Gravo o teu contacto, mando-te mensagem, mando-te um bom dia, mando-te rosas. Estou a organizar o processo todo, que eu tenho a possibilidade de fazer uma escolha diferente. Mas eu estou a preparar para uma escolha. E eu tenho que assumir com responsabilidade as consequências da minha escolha. Sim. Traí, escolhi. Traição é uma questão de caráter ou nem por isso? Eu sempre digo, podes ter... há pessoas com caráter muito difíceis, mas podem não trair. É questão de escolha. Nós escolhemos e nós temos que assumir. Eu sempre piso a mesma técnica. Não, eu traí, você escolheu. Não, é porque aconteceu isto, foi uma fragilidade, foi uma escolha. Sim. Poderias sim sair para dançar, para escutar uma música, conversar com teus amigos, você escolheu. Então é uma escolha. Mas pode ser causado por outra parte, influenciado por outra parte do relacionamento. Eu acredito que, independentemente, imaginemos, tive uma traição, por exemplo, alguém traiu-me, por exemplo. Eu não posso tomar a mesma atitude que o outro, porque eu vou ser igual ao outro. Sim. Eu tenho que fazer diferente para ensinar o outro como é que é um bom caminho. Que eu não tenho por que tomar as mesmas decisões que o outro e ter o mesmo caráter ou o mesmo peso de consciência que o outro. Exato. Ou fazer o mesmo que o outro fez. Entretanto, traiu, foi uma escolha que a pessoa fez. Eu tenho o direito de fazer escolha diferente. E fazendo diferente, eu não preciso me desrespeitar para mostrar para outro que eu sou superior. Ou que eu consigo fazer diferente. A pessoa fez, escolheu, não tem problema. Eu vou manter o meu respeito, manter-me no mesmo lugar e fazer as coisas que eu gosto. Porque eu não posso me transformar numa pessoa que eu não sou, simplesmente porque alguém me feriu. Exato. Se alguém me feriu, é uma escolha dele, mas também é minha escolha decidir como é que eu vou fazer diante do ferimento que eu tenho. Eu tenho a possibilidade de escolher minha paz mental e um local onde me deixa segura. Agora, entrando um pouco na cabeça, por que é difícil a mulher ou o homem
perdoar uma traição e a mulher não? Tipo, mentalmente, like, como é que se explica isso? Porque nós temos, quando nós temos um comportamento, nós temos uma memória. Uma memória fotográfica. Por exemplo, se eu já sofri uma traição antes, eu tenho uma memória fotográfica de uma situação com um desfecho que não foi muito bom, por exemplo. Entretanto, se voltas a trair-me, eu não vou conseguir te perdoar. Por quê? Porque eu já tenho uma situação semelhante. Aí começa já a culpa. Por mais que tenha sido o deslize. Foi um deslize. Amor, me perdoe, agora você é diferente. Tá bem. Posso até perdoar, mas sempre terei aquele gatilho. Porque já passei uma situação semelhante. Sim. E eu sei que a qualquer momento eu posso ter medo de cometer o mesmo erro. Sim. Ter a mesma escolha. Então isto vai gerar alguma insegurança. A questão não é de não querer dar uma segunda chance ao outro. É perceber que esta segunda chance também pode me gerar doença. Porque eu já me conheço, já passei por uma situação. Por mais que não tenha passado por uma situação, eu sei que posso até perdoar, mas não vou conseguir esquecer. Perdoar, então, não esquecer. Exatamente. Então, se eu não consigo me esquecer, consequentemente eu vou gerar doença no outro. E eu vou me gerar doença também. Às vezes é um mecanismo de proteção. Outros dizem, não, mas olha, ele traiu-te uma vez, então mantém-te no relacionamento. Não é linear. Porque cada indivíduo vai receber essa informação de forma diferente. E tem aqueles casos, por exemplo, que dizem a traição salva relacionamento. Olha, há conceitos que eu digo que nós já estamos a perder a noção do bem e do mal. O que é bom, o que é mau. E vamos gerando conceitos, que esses mesmos conceitos vão nos tirar da linha normal. Da linha de respeito, da linha de pensamento de proteção do relacionamento. Se eu digo, ok, traição vai substanciar um relacionamento, eu estou a dizer que este é um ato que qualquer um de nós pode fazer, no caso, por exemplo, que tem o seu relacionamento com algum desequilíbrio. É ótimo. Então, eu estou a carregar um comportamento errado para poder suprir ou sustentar uma escolha minha. Então, este conceito de coisas erradas, quando nós não temos domínio de base, o que é certo, o que é errado, vamos absorvendo qualquer comportamento considerando que este comportamento é o certo. Boa. Uma última pergunta só para fechar. Acho que preciso de água também. Tem uma questão muito polêmica, entre aspas, que eu quero trazer. Que é a questão dos sugar daddies. Por que isso me preocupa? Porque, vamos lá, são crianças entre aspas, de seus 18, 19 anos, estão a se envolver com senhores. E depois essa mesma criança vai querer ter um parceiro para casar, para ter filhos, para formar uma família. Que tipo de impactos isso pode trazer na futura relação dessa pessoa? É a questão de referência. O que acontece na juventude atual? Gostam do imediatismo. Eu quero ter uma casa, então vou pelo caminho mais fácil. E o mais fácil acaba sendo mais difícil. Por quê? Porque o mais fácil requer eu atropelar algumas coisas na minha vida. Tenho que atropelar alguma crença, tenho que atropelar aquilo que eu idealizei como meu sonho, porque eu quero imediatismo. Se eu sei que o meu propósito de vida é construir isto, o casamento dos meus sonhos é assim, que eu tenho que me casar com uma determinada pessoa, ter filhos e formar, porque os filhos, se cada jovem percebesse que o filho olha para nós como uma referência, nós não tomaríamos decisões descontroladas. Sem dúvidas. Porque quando um filho diz, eu quero ser igual ao meu pai, é porque este filho se espelha no pai. E qual é a concepção que nós temos? Será que nós somos uma inspiração para ser futuros pais? Ou não? Mas isso depende muito do nosso percurso.
como é que eu vou me inspirar a alguém que quer um imediatismo comparativamente a alguém que começou de baixo, não desistiu e fez de cada passo seu no seu percurso como fases da sua história para construir algo. Sim. Então, esta tendência do imediatismo vem muito na este futuro tecnológico que nós temos de mostrar. Ok. Nós gostamos de parecer muita coisa. Parecer que tenho dinheiro, parecer que sou isto, parecer que não sei quem, mas nós nunca somos. E nós nos perdemos nisso, porque nós vamos buscar neles aquilo que nos pode dar. Sim. Mas não aquilo que nós somos e podemos nos dar. Ok. E nisto tudo, o que acontece é que eu vou perder meu tempo. Eu digo sempre, tempo é um investimento. Eu não posso tomar decisões precipitadas que não vão de acordo com o meu propósito. Porque eu não sei quando será meu último dia. Enquanto não chegar, nós estamos, se cada jovem percebesse que nós estamos numa fileira, que tu não sabes se tu estás no penúltimo, és o penúltimo da fila, ou tu és o segundo da fila. Então, se nós percebemos isso, nós vamos deixar de ter imediatismo de modo a atropelar aquilo que são os nossos valores, mas ir de acordo com aquilo que nós queremos. Nós podemos fazer diferença no mundo. Sim, sim. Eu sempre digo, eu vim para fazer diferente. E por mais que leve anos, eu farei diferente. Mas eu tenho que seguir o caminho certo, porque cada passo meu inspira uma pessoa. Sim. Eu subo um degrau, aquela pessoa que está lá atrás diz, olha, é possível subir, então deixa eu subir e seguir a ela. Sim. Isso chama-se também formação de um legado, de uma história. E nós, muitas vezes, o que é que nós construímos? Nós construímos um imediatismo, construímos um nome que depois morre. Sim. E nós devemos construir um nome que fica. Porque este nome que fica, eu quando lembrar-me de ti, eu já sei, foi alguém que começou um podcast com, sobre relacionamento. Foi o único a criar isto. E isto faz com que a gente se lembre sempre de ti. Sim. Diferentemente de alguém que está à espera de seguir os passos de uma outra pessoa, que a outra pessoa lhe dê o que ele tem capacidade de fazer. Sim. Nós temos cérebro, que nós usamos muito pouco. Nós temos iniciativa, outros têm talento. Cada um tem habilidades e capacidade para poder ser o que quiser. E sem depender do outro. E quando falamos do Sugar Daddy, significa que tu estás a colocar a tua vida nas mãos de alguém. A pessoa tem a capacidade de decidir o que quer fazer comigo. Sim. Isso é uma responsabilidade muito grande. Sim. Se a pessoa decide, ok, eu sou casado, vamos ter um relacionamento ocasional. Este tempo, o que eu poderia fazer na minha vida? Poderia conquistar alguém que realmente quer seguir os propósitos, formar um relacionamento que seja estável, organizar uma vida e inspirar-me todos os dias a atingir o que eu quero. Sim, sem dúvidas. Hoje eu tenho ele, amanhã eu não tenho. E no final não terei nada. Não terá nada. Ok, muito bem. Vamos deixar a palavra-chave. Sua responsabilidade. Nós deixamos sempre uma palavra-chave para que a pessoa coloque na lista de presença. Essa lista de presença vai dar acesso aqui ao estúdio para poder estar comigo e entrevistar os meus convidados. Isto é, de 10 em 10 episódios eu vou convidar alguém do público para poder estar aqui e fazer a entrevista aos meus convidados. Então, a palavra-chave de hoje qual é? Comunicação. Comunicação. Então essa é a palavra-chave de hoje, comunicação. Alguma coisa que eu não perguntei? Não, acho que falamos de quase tudo. Um pouco de tudo, ok, boa. Considerações finais, onde é que as pessoas te encontram? Como é que são as suas consultas? A quem atendes? Ok. Eu sou médica neurologista, atendo no Hospital Central, mas também atendo em algumas clínicas. Faço consultoria no meu escritório, que depois eu, na descrição vou encontrar o site. Sou escritora também, em breve terá a segunda edição do meu livro. Qual é o título do livro já? Ou me mudo ou me perco. Ok, boa. Que tive a bênção de, nas duas tiragens, esgotaram-se. As pessoas procuram hoje, eu já não tenho os livros disponíveis. O que significa que
nós todos podemos mudar se nós permitirmos que a nossa mente trabalhe para nós. Ok, boa. E já agora, fica uma promessa. Quando tirares o teu próximo livro, a tua próxima tiragem ou a próxima edição, traga aqui que eu vou divulgar para ti. Oh, obrigada. Ok. E aqui atendes? É isso que eu agora me acordei. Olha, eu atendo a todos e na atualidade recebo muitos jovens. Eu tenho muito interesse em atender jovens. Por quê? Porque nós precisamos organizar a mentalidade deste jovem, porque é uma geração que nós estamos a construir. Sim. Mas também atendo adultos, atendo todas as faixas etárias, mas atendo mais de 15, acima de 15, 16 anos. Ok. Porque eu me preocupo muito com a mudança comportamental, a forma como nós vemos a vida. Sim. Porque isso vai delimitar muito o mundo ou a sociedade que nós teremos dentro de 10 anos. Exatamente. Por isso que nós começamos este projeto, exatamente por causa disso. Porque quando nós vemos um comportamento negativo e calamos, estamos a consentir. E depois seríamos nós a apontar o dedo, ele não me respeita, ele isto mais aquilo, mas nós deixamos. Quando era criança nós não dizemos, olha, isto é errado, isto não sei o quê. Então é por isso que estamos a trazer esse bate-papo mesmo, mas só a nível de relacionamentos. Por isso começamos esse projeto. Chegamos ao final do nosso programa, até o próximo episódio, domingo, 19 horas. Obrigado, Janina.